Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os queridos alunos, alunas, a todos que adentraram nesse estabelecimento de ensino através do ambiente virtual, que acessaram nossa Academia Teológica no YouTube para participar desta aula de Introdução à Teologia. Quero lembrá-los que a aula de Introdução à Teologia, promovida pela Academia Teológica, trabalha em parceria com a editora Palavra Fiel. Por isso, caso seja possível, adquira nossos livros para que você esteja ajudando esse projeto, para que você esteja apoiando esse projeto. Eu quero lembrá-los também que é necessário que a sua inscrição no canal. Faça a sua inscrição no canal, acesse o canal, faça a sua inscrição, pode compartilhar, pode convidar mais pessoas. Essa aula é totalmente gratuita, ou seja, o programa de formação teológica é totalmente gratuito. É um programa de formação básica em teologia. Você é nosso aluno especial. E o objetivo dessas aulas é promover um embasamento básico no conhecimento teológico para professores de escola dominical, para obreiros, para aqueles que não tiveram oportunidade ainda de frequentar uma escola teológica, para todos que quiserem participar. Vamos à aula? Hoje estaremos falando um pouco da teologia em desenvolvimento. O que vem a ser a teologia em desenvolvimento? É o que vamos estudar agora. Justamente mostrando para você todo o processo da teologia até chegar nos nossos dias, né? Até ir para a academia, para as universidades, enfim. Veja bem, nós vimos nas aulas anteriores acerca da importância da teologia sistemática, falamos um pouquinho acerca do Didaquê e também mostramos as nomenclaturas teológicas que existem para a teologia sistemática, ou seja, as doutrinas bíblicas fundamentais da fé cristã. Também iniciamos a aula mostrando a necessidade da teologia e o porquê de se estudar teologia. Nesse momento, nós vamos falar um pouquinho do desenvolvimento da teologia cristã. Veja bem, vamos ver o lugar da teologia nas universidades e a sua importância na atualidade, no momento que nós vivemos. Podemos dizer, de certa forma, que antes do cristianismo já se falava em teologia, ou seja, os filósofos já discursavam acerca da teologia. Você tinha a teologia da perspectiva dos filósofos, embora que essa teologia não era o que chamamos de teologia cristã. Obviamente que não, porque nem existia o cristianismo nessa época, ok? Mas era dado um sentido ao Theos, ao Deus. Então isso já era discursado, já era conversado sobre isso. Veja bem, a teologia cristã ela começa, na verdade, a partir do momento que há a inauguração da igreja. Mas quando pegamos o fundamento teológico, que esta igreja cristã se apoia, ela vai desde o Antigo Testamento, remonta ao Antigo Testamento, que por antecipação já revelou o Messias, já trouxe o conhecimento do Messias, e é sobre este fundamento que iniciou na história de Israel que a teologia se ergue. Então, a teologia que vai nascer aí dentro do formato chamado teologia cristã, já com a igreja, ela tem as suas bases, seus fundamentos desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento. Ela já existe por si só, ela já tem ela já está presente nas pregações da igreja primitiva, no Logos encarnado, já está presente nas pregações paulinas, nas pregações petrinas, está ali presente. Ela vai ganhando forma, ganhando corpo, e doutrinas são formuladas a partir, logo após, o cristianismo primitivo. É necessário se postular doutrinas, se postular normativas sobre determinados assuntos, e com isso vai se desenvolvendo a teologia que
que nós chamamos de teologia cristã. Ok? O professor Gunnar Berg e Paul Francis Porta nos informa que, após a conversão de Constantino, o empreendimento teológico deslocou o seu foco de fazer uma defesa apologética, onde se mantinha defendendo o Deus único e verdadeiro, para uma reflexão sobre a natureza e a pessoa de Deus. Já não era mais fazer uma apologia à unicidade de Deus, ao Deus único e verdadeiro, melhor dizendo, mas agora há também uma reflexão sobre a natureza de Deus, sobre o atributo de Deus e assim por diante. E a partir desse momento que começam, então, grandes debates teológicos em torno da divindade de Cristo, da trindade e outros termos teológicos que irão ampliar as reflexões, como também muitos escritos que passam a surgir a partir dos concílios. Você pode ver aqui, no nosso gráfico, um breve resumo dos pais da igreja. Veja bem, nós não estamos estudando a história da igreja, estamos falando um pouquinho da teologia e desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento da teologia cristã. Você terá disciplinas específicas tratando de assuntos específicos, por exemplo, história da igreja, geografia bíblica e assim por diante. Morrem os pais da igreja, morrem os pais apostólicos, morrem os apóstolos. João foi o último a morrer, morreu de velhice e de idade bem avançada. Mas todos já haviam morrido. Pedro crucificado de cabeça para baixo, André crucificado em formato de cruz Santo André, que deu nome em forma de X, aí surgiu o formato da cruz Santo André, e outros mais que foram martirizados. Pois bem, aqueles que começaram, né, a doutrinar a igreja, que fizeram a transição dos apóstolos para a nova geração de ensinadores, de responsáveis pela igreja, que ficaram conhecidos como pais da igreja, os heróis da fé, que foi muito utilizado a partir do terceiro século, começa então a ter os seus problemas, começa a ter suas dificuldades também, concernente à teologia, concernente à divindade de Cristo, concernente a uma série de assuntos pertinentes, das quais, se não tivesse um marco fundamental, um fundamento acerca daquilo que eles empregavam, nós não teríamos hoje a solidificação das doutrinas fundamentais da fé cristã. Podemos dividir esse grupo que eu chamo de pais da igreja, que é chamado e conhecido como pais da igreja, em 4 grupos principais. O primeiro grupo são os pais apostólicos, o segundo, os apologistas ou pré-nicenos, e os polemistas ou nicenos, e os teólogos científicos ou pós-nicenos. Então, são 4 grupos que representam 4 períodos. Obviamente que um estará em transição de um ou outro estará em transição de um grupo para outro. Agora, veja bem, os pais apostólicos são caracterizados pela forte edificação, fortalecimento dos crentes na fé, pelo vivo testemunho que deram ao testemunhar de Jesus Cristo, ao viver para Jesus, ao andar conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Já os apologistas, eles se destacaram por sua defesa aos ataques contra o cristianismo. Os ataques que eram feitos ao cristianismo, as doutrinas centrais da fé cristã, eles tinham que fazer defesa a essas doutrinas que estavam sendo cerceadas, estavam sendo atacadas, estavam sendo dilapendiadas, estavam querendo acabar com elas. Mas também surgem os apologistas polemistas. Os polemistas, eles defendiam a igreja contra as heresias que surgiam dentro do seio da igreja. Da igreja, dentro do seio dela surgiu heresia. Então, os polemistas, os polêmicos, assim conhecidos, tinham a finalidade de defender a igreja contra as heresias que surgiam internamente, e não contra as heresias que surgiam do lado de fora da igreja, não contra os ataques externos à igreja, à fé cristã, mas contra os ataques internos, heresias que surgiam dentro da igreja. E o outro grupo é os teólogos, né? Ou os pós-nicenos, conhecido também como filósofos ou científicos. Então, a aplicação dada à teologia tinha caráter filosófico, caráter mais científico.
Então, poderíamos dizer que eram mais acadêmicos em certo aspecto. Os pais apostólicos, eles surgem no primeiro século da era cristã, que vai do ano 30 ao ano 100. Aí, fim do primeiro século, a maioria deles já estavam mortos, exceto João, e com isso, o que acontece? Finda a era dos pais apostólicos. Os objetivos de seus ensinos sempre foram exortar e edificar a igreja. Era o foco principal. Esses pais apostólicos foram muito preeminentes no Ocidente. Lá no Ocidente foram muito preeminentes. Por que preeminentes no Ocidente? Por que pais apostólicos? Porque eles vieram da transição dos apóstolos. Era uma transição dos apóstolos e eles. Então, eles sequenciaram logo em seguida a morte dos apóstolos. Né? Provavelmente no ano 67, Paulo foi decapitado. Então, os apóstolos não existiam. Mas conta-se como o pais apostólicos do primeiro século. Tanto os apóstolos, né, que encerrou-se ali, morreram posteriormente, mas do ano 30 para frente, que vai contar esses pais apostólicos, e se estende a essa transição aí que vai após a morte dos demais apóstolos, que vai se destacar no Ocidente, melhor dizendo, Clemente de Roma, por exemplo, e no Oriente se destaca Inácio, Policarpo, Barnabé, Papias, Hermas, vão se destacando justamente nesse período com seus ensinos tão importantes para a igreja. Os apologistas já fazem parte do segundo século da era cristã. Nesse segundo século da era cristã, o objetivo era defender o cristianismo. Viu necessidade de defender o cristianismo. Tiveram alguns preeminentes no Ocidente, que foi Tertuliano, inclusive dele bem posteriormente, o termo Trindade também. E no Oriente tem Justino Mártir, Taciano, Teófilo, Aristides e Atenágoras. São pessoas que se destacaram no Oriente. Pois bem, depois você tem os polemistas. Quem são os polemistas? Os polemistas são aqueles que vão do século, também estão entre o segundo e terceiro século, mas eles vai do ano 180 a 250 mais ou menos. Os polemistas lutavam contra as falsas doutrinas, os falsos ensinos que surgiam no seio da igreja, como o docetismo, que foi surgindo, o nebionismo e outros mais. No Ocidente, tivemos alguns nomes preeminentes, que foram Irineu, Tertuliano e Cipriano. Já no Oriente, destacou Panteno, Clemente, Orígenes e Hipólito. São nomes que se destacaram e assunto que será visto com abrangência maior dentro da história da igreja. Lá você verá sobre todos esses desdobramentos e acontecimentos ao longo dos séculos da existência da igreja, ao longo dos anos. E você tem, por último, então, os teólogos científicos ou pós-nicenos. Por que pós-niceno? O Concílio de Nicéia acontece em 325. Ali o foco principal era defender a divindade de Jesus Cristo, afirmar que Jesus era Deus. 380, outro concílio, aí já afirma a divindade do Espírito Santo, fato que vai se consumar posteriormente em concílio posterior. Porque começa a se discutir também a pessoa do Espírito com mais veemência aí, 380, mas vai ganhar mais discussões ainda posteriores. Mas fica afirmado uma coisa: Jesus é Deus. Jesus nasceu Deus, é Deus, viveu como homem, sendo homem, ele foi Deus-homem na terra. O Logos divino, o Verbo se encarnou nele, ele nasce de uma mulher, nasce de uma virgem, assunto que será estudado na Cristologia. Então, olha que coisa interessante. Mas essas verdades acerca de Jesus, nascimento virginal, divindade, foram muito combatidos. E por terem sido combatidos, os teólogos científicos nos concílios procuravam abordar, fazer defesa a essa divindade, o que ficou acertado, a divindade de Cristo no ano 325. No Ocidente, você tem Jerônimo, Ambrósio, né, o famoso São Jerônimo, Ambrósio, Agostinho. No Oriente, tem Crisóstomo e Teodoro. Já na Alexandria, você tem Atanásio, Basílio, Basílio de Cesareia e Cirilo. Esses são os nomes que mais aparecem, mais se destacam durante esse período. Mas, professor, por que o senhor não trouxe assunto pertinente ao que eles defendiam?
Porque o objetivo da disciplina Introdução à Teologia é mostrar, é ensinar, é trazer para você uma visão ampla daquilo que será estudado. Digamos assim, que é o portão de entrada ao universo do conhecimento teológico. Obviamente, quando você terminar o curso básico, você irá querer continuar a estudar, e quem sabe até para uma faculdade, ter o curso superior pelo MEC, assim por diante. O nosso objetivo é te fornecer um mínimo de orientação básica para que você cresça, para que você conheça, tenha acesso a essas informações e saiba se situar dentro da história e quando encaixou cada um dos personagens apresentados aqui. Desde já, desejo a todos as bênçãos do Jeová, a grandeza de Cristo, a graça de Cristo sobre a vida de cada um, a presença do Espírito Santo, e que Deus abençoe a todos nessa caminhada para o aprendizado, para o crescimento. Academia Teológica, formação básica em teologia. Deus os abençoe ricamente sempre, tá? É o meu desejo de coração. Que Deus guarde, que Deus abençoe, que Deus estabeleça paz para a nossa nação e que nos livre de toda essa enfermidade que tem assolado tantas pessoas.